fazer uma análise ou tu já parou pra pensar e deixar claro pra ti qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher dentro de um relacionamento? Então, como eu comentei com vocês nos outros vídeos, eu tive um relacionamento aí de 12 anos e após esse período, uma das coisas que eu decidi é que eu não queria ficar me relacionando de uma maneira tão constante com pessoas solteiras, que eu queria bastante me relacionar com outros casais, que eu pudesse conviver com outros casais. E eu tenho uma série de amigas que são casadas, que são noivas, que namoram, e todas as vezes que nós estávamos juntos eu parava para fazer uma análise de como era o posicionamento do homem, como era o posicionamento de uma mulher. Certa vez eu escutei dizer que o melhor para uma mulher solteira, ao invés de ficar andando com as outras mulheres solteiras, é sim andar com casais. Porque quando tu anda com outros casais, tu consegue observar, ouvir e presenciar algumas situações que te trazem reflexão, exatamente de como o homem se comporta, como a mulher se comporta, e o melhor, aquilo que tu já consegue identificar que daqui a um pouco tu falhou no teu relacionamento passado e aquilo que tu precisa melhorar para o teu relacionamento futuro. E esse período tem sido um período fantástico para justamente eu chegar no ponto que eu quero compartilhar contigo agora, que é o ponto, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. Se nós voltarmos lá nos primórdios, se nós voltarmos a muitos séculos, né, atrás, se nós formos estudar aí, o comportamento instintivo do homem, o comportamento instintivo da mulher, a gente vai cair no ponto da pré-história. Então, nesse momento, enquanto aquele homem saía para caçar e buscar alimentos e enfrentar literalmente aí uma vida de matar ou morrer para sobreviver, a sua excelentíssima mulher ficava aí dentro da caverna, cuidando da prole, cuidando de outros interesses num contexto de família, mesmo sendo um contexto de família pré-histórico. Então, de maneira instintiva, e o homem então saía, né, para buscar essa provisão para aquela família. Ok, os anos passaram, né, muita evolução veio, mas se tu vai fazer uma análise hoje da tua vida, do teu relacionamento, o quanto nós estamos vivendo diferentemente daquela época, mas eu estou falando a nível instinto. Verdadeiramente, deixa eu te deixar claro o que os homens realmente esperam, o que os homens querem e o que os homens esperam numa relação. Os homens têm, de maneira instintiva de cada um deles, proteger, cuidar, e automaticamente eles esperam um respeito dessa mulher. Já a mulher, de uma maneira contrária, ela espera ser cuidada, protegida, amada. E pode ser que eu tenha ouvido tudo isso que eu te falei agora e tenha dito, ai, nada a ver, não concordo com isso. Eu quero te falar um pouquinho de mim. Eu sempre tive um comportamento muito independente. Eu sempre bati no peito, me garantia, eu sempre tive um pensamento, não preciso de homem pra nada, tá? Pra nascer o homem que vai mandar em mim. Filha de um pai super repressor, super controlador. Quando eu me projetava num namoro ou num casamento, eu pensava, nunca na vida um homem vai mandar em mim, porque eu me garanto, porque eu não preciso de homem na vida. Mas na verdade, por mais que por um período tu se posicione dessa maneira, por mais que durante um período tu viva acreditando nisso, chega um momento da tua vida que tu sente sim uma necessidade de ser amada, protegida, cuidada, independente de quais são os teus resultados de vida. E muitas vezes o que nós vivemos hoje é uma confusão mental de resultado de vida a nível profissional, a nível financeiro, com aquilo que realmente tu gostaria de sentir e viver. Independente de qual é a tua profissão, ou do quanto tu ganha, independente de qual é a tua posição dentro da família, instintivamente tu vai sentir falta, tu vai desejar, tu vai querer ser protegida, ser amada, ser cuidada. E aquele homem que tá dividindo a cama contigo ou divide a vida contigo, o que ele quer? Ele quer isso. Ele quer te proteger. Mas o que muitas vezes acontece é que a gente não aceita essa proteção e a gente se posiciona de uma maneira muito firme, muito forte, e o homem ele fica confuso com isso. Eu já tive algumas experiências onde isso aconteceu de uma maneira muito clara, mas só depois de um afastamento que eu pude entender que o meu posicionamento muito firme, muito forte, muito mandona não foi positivo, porque na verdade não era isso que eu queria. Eu queria ser amada, protegida, cuidada, mas quando eu me posicionava de uma maneira muito firme, automaticamente
automaticamente a pessoa do outro lado ela não sabia como lidar, porque o que o homem quer realmente é essa mulher, para proteger, para amar, para cuidar. Recentemente eu tava conversando com uma amiga, uma conhecida numa viagem, e ela trouxe exatamente essa situação, que ela era uma mulher que tomava frente de tudo, que ela coordenava a casa dela, que ela trocava lâmpada, que ela não precisava do marido dela a nível proteção pra nada, que ela se virava, que ela dava conta, que ela era super independente, e ela simplesmente fazia com que então o marido se colocasse numa condição de tipo, ok, já que tu se vira com tudo, tudo certo. Alguns anos passaram, o casamento chegou ao fim. Passou pouco tempo, ela descobriu que ele estava vivendo um namoro. E daí ela presenciou, ela conseguiu visualizar aquele mesmo marido que na verdade se posicionava de uma maneira com pouca atitude em casa, sendo um homem completamente diferente com a nova namorada. Ele simplesmente protegia, cuidava, mimava, e aquilo impactou ela de uma maneira tão profunda que ela ficou revoltada. E ela desenvolveu um sentimento muito ruim por ele. E ela falava, nossa, o quanto ele foi ingrato. Eu fazia tudo, eu cuidava, eu fazia reforma, eu trocava lâmpada, eu subia na mesa e trocava lâmpada, trocava chuveiro, eu me virava com tudo. E daí eu pude dizer pra ela, pois então, tu simplesmente cuidou de tudo, inclusive do papel dele. Tu não ocupou o teu papel. O teu papel era de ficar realmente esperando que aquele homem se posicionasse como teu protetor, como teu cuidador. E a única coisa que ele esperava de ti era que tu respeitasse a posição dele. O quanto isso é forte pro homem. Por mais que as pessoas não comuniquem, ou por mais que as pessoas não deixem claro isso, é importante que tu passe a analisar o quanto o teu homem espera esse respeito de ti. E mais do que isso, o quanto ele espera que tu respeite a posição dele e que tu se permita ser protegida, cuidada, amada. E quando tu consegue identificar qual é o teu papel e qual é o papel dele, tu começa simplesmente a respeitar o espaço dele, começa simplesmente a atuar da maneira dele, fazendo tudo isso com que tu se sinta assim, preenchida. Isso daí a gente vai fazer mais algumas análises comportamentais no dia a dia. Hoje, se tu fosse fazer uma análise tua, quais são os comportamentos, quais são as atitudes tuas hoje que simplesmente faz com que o teu namorado, noivo, marido, futuro marido, simplesmente não consiga se posicionar no papel dele? Quantas vezes tu assume um papel de controlar, de coordenar, de falar, de se posicionar de uma maneira muitas vezes muito mais homem do que o homem que tu tem em casa? E eu consigo enxergar claramente o quanto isso gera conflito nos relacionamentos. E eu posso afirmar para vocês, durante um bom tempo eu me posicionava dessa maneira e que simplesmente eu não deixava a pessoa com quem eu me relacionasse se aproximar com esse instinto, com essa intenção. E daí simplesmente se instala uma grande lacuna daquilo que tu transmite, mas daquilo que não está preenchido. E o quanto hoje tu tem transmitido um comportamento, o quanto tu tem passado um comportamento diferente daquilo que tu realmente sente. Nós somos mulheres, nós vivemos hoje numa sociedade com as mulheres com um comportamento super independente, super bem resolvidos, mas eu tenho escutado dia após dia, eu tenho vivenciado as mulheres com esse comportamento super bem resolvido, que sai na noite, que fica, que conhece a pessoa, que já nos primeiros encontros tem aí experiências mais íntimas. Mas depois, quando não acontece aquela procura, aquele interesse, aquele cuidado, mesmo que nós tenhamos um posicionamento firme, em algum momento fica aquele sentimento assim, nossa, isso é real, isso é existente. Basta tu fazer uma análise do comportamento aí de pessoas solteiras com que tu conviva. E eu posso afirmar para vocês de uma maneira muito clara, até mesmo porque eu senti na pele, o quanto é vital para um relacionamento que tu saiba identificar qual é o posicionamento do teu marido e qual é o teu posicionamento. E mais do que isso, que tu possa analisar agora, hoje, quais são os comportamentos que tu tá tendo, que simplesmente estão te impedindo de ficar no teu lugar, para ser amada, protegida, cuidada. Ai, Dani, mas meu marido não percebe. Deixa claro para ele. E quando tu sai do teu papel a nível instinto por um bom tempo, em algum momento tu te cansa. E daí tu começa uma procura interna absurda para que tu possa voltar lá pro teu papel e esperar esse retorno da pessoa com quem tu conviva. E hoje, o quanto que tu tá fora do teu papel e principalmente o quanto tu tirou a pessoa com quem tu convive do papel dela.